Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior, do Núcleo de Teologia CETAD, no Rio Pequeno, ok? Vamos dar início a uma nova matéria aqui da nossa grade curricular, que com certeza vai estar prestando um grande auxílio a tanto dirigentes como pessoas que estão envolvidas aí na parte administrativa da igreja, tá certo? Estão desempenhando importantes funções para que o reino de Deus venha a ser abençoado com uma boa administração na questão litúrgica, na questão burocrática, que venha a estar prestando esse serviço para que tudo corra bem e a igreja de Cristo possa, assim, ser administrada da forma mais sensata, mais correta possível, ok? Estaremos, então, agora compartilhando conteúdo relacionado à administração eclesiástica, tá? ADM eclesiástica. O material para o qual, o material com o qual estaremos fornecendo esse conhecimento advém de uma instituição importante de teologia denominada FAETESP, ok? Então, a FAETESP tem esse material muito relevante, muito importante. Estaremos, então, comunicando a você esse conhecimento, esse material e comentários relacionados a cada um desses tópicos abordados aqui no material, que certamente estarão enriquecendo a sua vida, a sua informação, estarão proporcionando a você um conhecimento válido e aplicável para que você possa estar exercendo o seu trabalho, tá certo? Possa estar abençoando a casa de Deus com um bom desempenho do seu trabalho, tá certo? Então temos aqui a matéria de ADM eclesiástica, administração eclesiástica, ok? O primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês, na abertura aqui da matéria, nos diz o seguinte: administração, conjunto de princípios, ok? Então temos aí alguns princípios norteadores, né, que vão então nos conduzir na melhor maneira de apresentar, porque você pode se envolver com essa tarefa tendo conhecimento desses princípios ou não. E não tendo conhecimento desses princípios, você vai atuar de forma amadora. Então você vai desempenhar a sua função a partir do achismo, do que você acha que possa funcionar, a maneira como você acha que possa dar certo. O problema é, muitas pessoas já passaram pelo caminho que você passou, tiveram os problemas com os quais você está tendo, tá certo? Problemas com os quais você está tendo dificuldades, e apresentou soluções, e deixou essas soluções registradas para a posteridade. E quando você se senta para aprender, você entra em contato com essas soluções. E você vai, então, dirimir esses problemas, vai diminuí-los ao máximo. Quando você primeiro passou pela parte teórica. A parte prática é fundamental, mas sem a parte teórica, a sua atuação prática será muito limitada e defeituosa. Então, por isso que é fundamental nós irmos aos princípios, tá certo? Nós irmos à teoria, nós nos valermos, né, nós agregamos à nossa vida o conhecimento produzido e compartilhado, para que ele possa nos ser uma bússola, um orientador melhor, para que possamos tomar um caminho de eficácia e administrar a obra de Deus da melhor maneira possível para a glória de Deus e benefício daqueles que estão envolvidos com esta obra. Por isso que a ADM eclesiástica é fundamental, é indispensável, tá? Um conjunto de princípios e normas e funções destinadas a ordenar, dirigir e controlar os esforços de grupos individuais para a obtenção de um resultado comum. Então, através dessas normas e princípios, você consegue, de forma inteligente, chegar a um resultado comum que seja benéfico para o grupo, ok? Que venha beneficiar esse grupo e venha permitir que ele esteja sendo conduzido da melhor maneira possível, da melhor forma possível, tá certo? Possa, de fato, trazer grande benefício para esse coletivo. Por extensão, função que estabelece as diretrizes da empresa, de forma a organizar os fatores de produção e controlar os resultados. Aí temos essa definição que é oriunda da Enciclopédia Britânica do Brasil, publicações limitada, tá? Então temos aí a questão de definição, né, da própria administração. Então,
esse conjunto de normas e princípios que, se aplicados, trarão esse benefício para esse coletivo. Deixa eu só verificar aqui essas mensagens que estão chegando. Algumas mensagens. Vamos lá, vamos dar sequência aos nossos estudos aqui. Depois a gente dá continuidade, a gente responde aqui essas mensagens. Vamos ver. Administração eclesiástica. Então você vai tomar de empréstimo essas importantes definições que já estão relacionadas ao âmbito da administração, de modo geral, e vai especificar agora para a administração eclesiástica, lembrando que não estamos lidando com uma empresa. Existem princípios norteadores administrativos que vêm a ser útil, porque em alguns aspectos burocráticos a igreja sim se assemelha. Então ela tem que prestar contas, ela precisa administrar seu caixa, ela precisa investir corretamente, ela precisa ter uma organização, tá certo? Apresentar para o público uma forma de gestão competente. Então, em alguns aspectos, sim, ela vai se aproximar, mas ela não é uma empresa. Para começar, ela não tem fins lucrativos, tá certo? Então, esse grupo ele deve ser bem gerido, bem administrado, mas com outro viés. Então, ela será adaptada à ADM eclesiástica, princípios da administração aplicados ao âmbito eclesiástico. A administração eclesiástica é o estudo dos diversos assuntos ligados ao trabalho do pastor, no que tange a sua função de líder ou administrador principal da igreja a qual serve. Do ponto de vista bíblico, lembremos-nos de que a igreja é simultaneamente organismo e organização. É o povo de Deus organizado num tríplice aspecto: espiritual, social e econômico, para entender a missão para a qual Deus a constituiu. Ele traz aqui a figura do pastor, né, do líder. E eu gostaria de aproveitar essa questão para levantar, né, uma questão, né, uma interrogação, para pensarmos acerca disso. O pastor, a pessoa que lida com o ensino, a pessoa que lida com o aconselhamento de vidas, será que o pastor é a melhor pessoa para estar envolvido em questões burocráticas, administrativas? A pessoa que lida diretamente com o ensino bíblico, aconselhamento de vidas, envolvido com visitas, envolvido com discipulado. Talvez seria interessante pensarmos na igreja como conjunto, municiada de diversos talentos, e nós temos observado aí ao longo dos textos neotestamentários diferentes listas de dons. Existe inclusive o dom de administrar, tá certo? Existem dons de poder, dons de ensino, tá certo? Dons de revelação. Existem dons de gestão, aquele que reparte, que distribui, que administra. Então, eu acredito que existam pessoas que são levantadas por Deus especificamente para a área administrativa. Eu creio que essas pessoas devem estar cientes de que o que elas fazem não é simplesmente lidar com uma parte chata e burocrática da igreja, mas que elas têm um chamado a exercer e devem ter um comprometimento e uma seriedade com o que estão fazendo e entender que o que estão fazendo é para a glória de Deus. Não é simplesmente preencher um livro caixa e não é simplesmente administrar valores, tá certo? O erário, tá certo? O bens, o patrimônio. Ela está fazendo isso para a glória de Deus, que quando isso é bem feito e a igreja está funcionando de uma forma ordeira, organizada, é o nome de Deus que é glorificado pelo bom trabalho que ele está desempenhando. Então é a sua missão. Porque muitas das vezes as pessoas olham para esses gestores e entendem como sendo pessoas que não estão envolvidas com a espiritualidade da igreja, que somente aquele que prega, aquele que ora, aquele que canta, chama até o povo que canta de levita, né? De uma forma completamente equivocada, porque levita é aqueles que são ligados à tribo de Levi, esses são levitas, tá? Então aqueles que lidam com a parte musical da igreja são cantores, cantoras, músicos, tá?
Então você tem essas pessoas aí ligadas a essas áreas que estão diretamente envolvidas com o âmbito da adoração e por isso são vistas talvez como verdadeiros adoradores em detrimento de irmãos que estão nos bastidores lidando com o dinheiro. E talvez essa seja uma visão destruidora com relação a pessoas que têm um verdadeiro talento, que têm um chamado, um dom para exercer essas funções e talvez sejam desincentivadas por essa visão distorcida, ok? Temos que observar que o Espírito Santo de Deus tem levantado pessoas para a gestão, para a administração, e que essas pessoas estarão fazendo como desempenhar a sua função semelhante àquilo que foi feito em relação a Moisés no período de peregrinação ao longo do deserto, no qual, no primeiro momento, ele estava julgando todas as causas que apareciam ali entre o povo, e foi aconselhado pelo seu sogro Jetro a repartir essa tarefa com outros 72 anciãos, e que Deus toma do espírito que estava sobre Moisés e reparte com esses anciãos. Eles passam então a ser capacitados junto com Moisés, a administrar essas importantes questões, ok? Então são estes que tomam parte nesse fardo pesado da administração, da gestão, e principalmente essa parte burocrática, essa parte difícil, a parte chata, ok? Eles lidando com isso e administrando isso de uma forma excelente é para a glória de Deus. Deus é glorificado com isso. É um ministério, é um exercício ministerial. Então, para que não reste dúvidas a respeito disso. Organismo e organização, a igreja espiritual, ok? E a igreja física. É um organismo, enquanto estamos falando de igreja espiritual. O que é essa igreja espiritual? É a Igreja Universal dos Salvos, cuja cabeça não é o pastor presidente da convenção, a cabeça é Cristo. O cabeça da igreja espiritual dos salvos, cujos nomes estão escritos no livro da vida, é Cristo. E esses administradores, administradoras, esses gestores, têm seu nome escrito no livro da vida e são pessoas ligadas ao corpo de Cristo e administram para a glória de Deus, ok? Então eles precisam ter essa noção de que eles fazem o que fazem para a glória de Deus e para servir a Cristo e não a uma organização simplesmente humana. Eles estão na igreja organização, eles estão numa denominação, eles fazem parte de uma convenção, mas em fazendo parte dessa convenção e dessa denominação, estão nela trabalhando não somente pela denominação, não somente pela convenção, mas sim por Cristo, porque são integrantes mais do que da denominação, são integrantes da Igreja Universal dos Salvos. Que diferença isso faz? Faz toda a diferença, porque se você está apenas dentro de um hall de membros de uma igreja local, ou seja, de uma igreja organização, você está subordinado somente a um pastor local, que está subordinado a um pastor setorial, que está subordinado a um presidente ao presidente de convenção, que também responde ao presidente da convenção geral. Então, tudo que você fizer terá como objetivo final atender a demanda destes. E muitas das vezes nós temos visto que, infelizmente, algumas lideranças têm se perdido nessa área. E quando um administrador, um gestor, tem como objetivo final apenas atender aos interesses destes, ligados a uma organização humana, eles muitas das vezes podem vir a realizar atos administrativos fraudulentos, ok? Encobrir desvios, encobrir erros para agradar a estes líderes, para agradar a estes gestores, né? A estes presidentes. Só que se este gestor e esta gestora, esse administrador, essa administradora tem a noção que o seu objetivo final é agradar a Cristo, que é o cabeça da igreja, e esta igreja é a Igreja Universal dos Salvos, que tem seus membros espalhados em diversas denominações ou igrejas locais, o seu ato administrativo,
a sua função, a sua maneira de lidar com as questões de gestão, deverão atender aos critérios de Cristo, deverão atender aos critérios de acordo com a palavra de Deus. E assim eles não cederão a qualquer tipo de proposta de corrupção, porque seu objetivo final é Cristo. Mesmo que diante de si esteja um pastor local, um pastor setorial, um presidente de convenção, lhe pressionando a tomar certas atitudes, ele não adotará, ele não acatará, porque Cristo, o cabeça da igreja, lhe ordena a ser honesto, ser justo, ser correto, ok? E assim nós poderemos perceber uma mudança real no quadro geral daquilo que temos visto da igreja no Brasil. Nós temos visto um grande crescimento, projeções importantes de mudança da situação social com o crescimento da igreja evangélica, superando até a igreja católica, que é a igreja historicamente estabelecida aqui no país, a primeira igreja, né, de fato, a ser estabelecida aqui no país, e os evangélicos superando em número. Já é importante, já é digno de ser comemorado, mas não é suficiente, porque se supera em número, precisa ser impactante não somente em quantidade, precisa impactar essa sociedade em qualidade, em maneira correta de lidar com as coisas, tá certo? Transparência, honestidade, equilíbrio, temperança, tá certo? Lidar com essas questões financeiras de uma forma honesta, de uma forma que não venha causar escândalos. Quantos escândalos têm sido vistos exatamente nessa área administrativa? Quantos excessos? Quantos salários exorbitantes de líderes que se entendem reis dessas denominações e não simplesmente administradores? Como você justifica um líder com uma remuneração que alcança a faixa dos R$ 200.000? Como você consegue justificar um absurdo desses? Um enriquecimento por meio da obra de Deus, em vez de seguir os padrões bíblicos que apontam que o obreiro é digno do seu salário, e o salário não é para que ele venha a gozar de opulência, nem de riqueza, nem de enriquecimento por meio da obra de Deus, mas sim para que ele tenha o necessário sustento. É injustificável esse enriquecimento de lideranças por meio de atividade eclesiástica. É injustificável, ok? E simplesmente olhando para essa questão, nós vemos aquelas palavras que já foram apontadas pelos profetas veterotestamentários, quando acusavam certas lideranças como cães gulosos, que estavam atentando apenas para a lã da ovelha, sem se preocupar com a ovelha em si, como mercenários, como Cristo também os denunciou. Então, olhando para essas questões, nós percebemos o quanto é importante que aqueles que estão ligados diretamente a essa questão administrativa sejam servos e servas de Deus e sejam questionadores em relação à maneira como como é lidado, como é administrado essa questão financeira também dentro das igrejas, como é reinvestido, como é aplicado os valores, o dinheiro que ali é depositado, as doações, as ofertas alçadas, os dízimos que são devolvidos, dízimo é devolvido, ok? Como é lidado com isso? Como é administrado? Qual é o modelo de igreja que encontramos em Atos dos Apóstolos, onde você tinha a situação de pessoas que eram pessoas necessitadas, viúvas, pobres, que recebiam assistência por parte da igreja, quando a igreja de Atos, os irmãos entregando seus bens à administração dos apóstolos, isso era dividido para que ninguém tivesse em excesso e nem tivesse falta. Então, óbvio que eu não estou recorrendo aqui ao apelo de que nós retornemos a este modelo especificamente, mas que nós possamos ter eles como princípio. Eles são um princípio norteador. É imprescindível a justiça, tá certo? É imprescindível a moderação, que nós venhamos a olhar para essas questões com relevância, venhamos a olhar para elas dando o necessário respeito, tá certo?
a necessária atenção para que elas sejam questões importantes e venhamos a lidar com elas com a devida importância que lhes cabe e venhamos então a nesse aspecto também glorificar a Deus. Não adianta nada gritar muito, rodar muito, pular muito, falar muito, mas administrativamente ser uma vergonha, administrativamente ser um escândalo. E aí trazendo escândalo ao nome de Cristo e inviabilizando o trabalho da igreja, fazendo com que o trabalho daqueles que querem ser sérios e querem servir a Deus de verdade seja mais difícil, por causa de pessoas vergonhosas que estão aí trabalhando contra o reino de Deus. Então, que isso venha a ser combatido por aqueles que estão engajados na matéria de administração eclesiástica. Objetivos espiritual, social e econômico. Espiritual. Nós temos um compromisso espiritual. Nós somos um grupo que adora e serve ao Deus verdadeiro, que glorifica seu nome e que proclama sua verdade. Temos questões de impacto social, porque a igreja, de fato, ela lida com essa questão social. Ela impacta a sociedade de forma muito direta, como até afirmou o filósofo Pondé, como a igreja, de fato, tem impactado a sociedade de uma forma muito direta. Inclusive, famílias que estavam destroçadas e que, a partir da pregação do evangelho, passam a ter uma restauração de suas vidas e uma reorganização. Então, a igreja, ela proporciona um impacto social fundamental e econômico. Quando a igreja sabe administrar bem essa questão econômica, ela não envergonha o nome de Cristo e ela abençoa a vida de muitas pessoas, tá certo? Por meio de uma boa gestão. Então, é fundamental. A ADM eclesiástica é uma matéria importante, é uma matéria de âmbito prático e é uma matéria que, quando aprendida e praticada, glorifica a Deus por meio da produção de pessoas que administram a igreja para a glória de Deus, administram a igreja da forma mais inteligente e sensata possível, para que o nome do Senhor seja glorificado. Governo eclesiástico. Uma igreja cristã é uma sociedade com vida coletiva, organizada de conformidade com algum plano definido, adaptado a algum propósito definido, que ela se propõe a realizar. Vejamos alguns tipos de governos. Episcopal, inclusive ministrei uma aula de história eclesiástica agora há pouco e tive dificuldade de lembrar deste nome. Governo episcopal, inclusive a Igreja Católica ela adota essa forma de governo, governo episcopal, governo centralizador, tá? Então, as formas de governo com o qual as igrejas administram, tá certo? Com a qual elas conduzem seu âmbito administrativo. A forma episcopal, que é centralizada, a figura do episcopos, né, do bispo. A forma presbiteriana, que é uma forma, vamos dizer assim, cooperativa, na qual existirá uma liderança eleita, mas existirá também um corpo presbiteral que compartilha de autoridade, tá? Então a autoridade não está centralizada, está dividida, né? Está comunicada para que as decisões sejam analisadas, para que as decisões sejam pensadas em conjunto para o bem da igreja, tá? E haverá também a congregacional, que é um modelo por meio da qual as igrejas elas têm dependência uma das outras. Então, mesmo uma denominação grande, como a Igreja Batista, por exemplo, mas as suas igrejas têm um governo congregacional. Cada congregação se auto-administra. As pessoas elegem o pastor, as pessoas decidem as obras que vão fazer, e isso é decidido dentro daquela pequena coletividade, que é a congregação, o modelo congregacional, tá? É o governo por meio do bispo, do episcopos, é a ordem adaptada pelas igrejas anglicana, luterana, metodista, esta com modificações. Um ministério triplo é mantido, abrangendo bispo, pastores, principalmente o clero local, que exerce a liderança nas igrejas e nas paróquias, e diáconos, diaconisas, que trabalham como auxiliares da igreja. Na prática, os diáconos são quase sempre pastores aprendizes. Só os bispos podem ordenar outros para o ministério.
e eles traçam a sucessão através dos séculos. Esse sistema não tem como reivindicar base bíblica, no sentido de que o Novo Testamento apresente alguma exigência indiscutível quanto ao assunto. Os estudiosos de todas as tradições aceitam hoje a ideia de que os termos episcopos, ou bispo, e presbíteros, ancião, são equivalentes no Novo Testamento. Episcopo e presbítero seriam equivalentes, então, né? Seriam termos que lidam com cargos assemelhados, né? Com funções muito semelhantes, que podem, então, ser utilizados de forma fundida, né? Então, são termos que se interligam. São equivalentes no Novo Testamento, Atos 20, 17 e 28, Filipenses 1 e 1, Tito 1, 5 e 7. Assim sendo, a ideia da palavra bispo no Novo Testamento não é, em geral, aquela encontrada no sistema episcopal. Eles eram oficiais da igreja local, havendo quase sempre alguns servindo na mesma igreja, segundo o modelo dos anciãos do Antigo Testamento na sinagoga judaica. Por outro lado, as igrejas episcopais destacam dois fatores significativos como apoio ao sistema. Primeiro, a presença de ministério na igreja primitiva que transcediam os da igreja local. Os apóstolos são o exemplo supremo deste caso. Tito e Tiago são vistos como exemplos especiais dessa, que foram claramente investidos de responsabilidade sobre várias igrejas. Segundo, não pode haver dúvidas de que a ordem de ministério tríplice retroceda quase até a era apostólica, sendo em meados do segundo século, o padrão praticamente universal para o ministério cristão. Quando a igreja teve de enfrentar a perseguição extrema e a heresia em seu próprio meio, ela reforçou sua liderança oficial, principalmente o episcopado, a fim de fazer frente a esses desafios. Trata-se, portanto, de uma forma de ministério que provou ser de considerável valor para a igreja no decorrer dos séculos. Então, ele está recorrendo aqui a alguns exemplos da história eclesiástica, mas devemos ter algumas ressalvas, tá? Principalmente no sistema que é observado no Novo Testamento, falta esse testemunho de que igrejas tenham sido organizadas universalmente sob um governo. Isso não é encontrado. A igreja de Roma não dava pitaco em Corinto, Corinto não dava pitaco em Filipos, Filipos não dava pitaco na igreja de Tessalônica, Tessalônica não dava pitaco na igreja de Éfeso, tá? Então as igrejas, elas tinham suas próprias administrações, elas não interferiam uma na outra. Agora, por outro lado, nós observamos no desenvolver das atividades que haviam lideranças locais e lideranças itinerantes, que inclusive eu acredito que se nós pudéssemos enxergar no desempenho das funções, as funções de presbítero e de bispo, de episcopo, nós poderíamos destacar lideranças locais que eram constituídas pelo apóstolo para cuidar daqueles que estavam sendo salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus, dentro do paganismo, e que eram entregues àqueles que integravam a igreja que haviam saído do judaísmo, que tinham um conhecimento bíblico do Antigo Testamento e que haviam aceitado a Cristo como Salvador. E estavam enxergando no Antigo Testamento a revelação acerca de Cristo, ok? E comunicavam para os ímpios esse saber. Então nós temos aí lideranças na igreja local que são ensinadores, e estes são os presbíteros. E dentre os presbíteros é eleito um como líder daquela congregação. Podemos chamar ele de pastor da igreja local, ok? Paulo é o típico missionário, o apóstolo, né, o enviado, aquele que está plantando igrejas, que quando a igreja passa a ter vida própria nesse local, ele parte para fundar a igreja em outro lugar. Mas quando ele parte, ele manda representantes para observar as igrejas que foram plantadas, se tudo está indo bem. A esses posso chamar de bispo, tá?
o episcopo ou supervisor. Então temos aí o presbítero, o ancião, a liderança local. Dos presbíteros sai o pastor, que é eleito ali localmente como administrador daquela congregação. Paulo é um missionário, um apóstolo, um plantador de igrejas, e Paulo confia em pessoas específicas para observar, para gerir, para administrar, para cuidar, para zelar, a fim de que essas igrejas que foram plantadas sejam bem administradas. A esses posso chamar de bispos, ok? De episcopos. Tito era um bispo, Timóteo era um bispo, confiados por Paulo para ir por essas igrejas organizando as coisas. Então ele chegaria numa congregação dessa, ele seria uma pessoa que teria autoridade para intervir na liturgia, a fim de dizer, de afirmar, de organizar, de conduzir, para que tudo seja administrado em conformidade ao evangelho que está sendo pregado, tá certo? Poderia, por exemplo, trazer correção sobre algum desvio, alguma falha. Então, eu entendo que esse seria um interessante meio de funcionamento, tá certo? Observando aí esses referenciais já comunicados no Novo Testamento, ok? Governo presbiteriano. O governo por meio de anciãos, presbiteroi, caracteriza as igrejas reformada e presbiteriana em todo o mundo, e com certas modificações episcopais. O metodismo. Os anciãos se reúnem geralmente num corpo central, como uma Assembleia Nacional, e nos presbitérios locais, com jurisdição sobre territórios geograficamente menores. Uma forma de presbiterianismo também opera onde uma igreja local é administrada por um grupo de líderes nomeados. Ok. Esta forma reivindica a autorização bíblica direta, baseada no padrão do Novo Testamento, onde presbíteros são nomeados nas igrejas locais. Esses líderes aparecem consultando os apóstolos no Concílio de Jerusalém, em Atos 15. Entre os presbíteros na congregação local, um pode ser escolhido como presbítero mestre, para administrar a palavra e os sacramentos, a parte dos outros presbíteros administradores que participam da liderança com ele. 1 de Timóteo 5,17. Em termos gerais, o governo é quase sempre concílios. O presbiteriano também reconhece o direito de cada igreja participar da escolha dos pastores. Vamos lá. Os pastores diáconos realizam um ministério de apoio, ligado aos assuntos administrativos da igreja, de modo diferente dos episcopais. Todos os pastores têm formalmente o mesmo status. Temos aí outra forma de governo, que é bastante observada, né, ao longo da história, de fato tem prevalecido, com uma forma administrativa muito eficiente, e de fato ela ganha respaldo com muitos referenciais do Novo Testamento, tá certo? Então essa forma presbiteriana, ela compartilha o poder, isso que é interessante. Então o poder não fica centralizado nas mãos de um bispo, nas mãos de um episcopo, como é o caso da Igreja Católica e dessas igrejas que foram aí elencadas, né? A Igreja Luterana estava entre elas, e cuja decisão é monocrática. Então aquele bispo, né, aquele episcopo, ele toma uma decisão e ela é acatada pelos demais. Então é uma forma centralizadora, né? Então, centraliza o poder aí na mão desse episcopos. O modelo presbiteriano, então, ele corrige esse excesso ao você ter um compartilhamento desse poder decisório. Então, você tem a figura de um líder que é eleito ali dentro daquele conjunto, mas os integrantes ou presbíteros, né, que compartilham com ele da gestão, da administração, eles compartilham uma certa medida de poder. Então, eles podem deter uma ação tomada aí por um pastor que entenda ser uma ação inconsequente, irresponsável. Então, isso pode ser detido. As decisões são discutidas, tá certo?
são analisadas de forma geral. Então você tem aí um compartilhamento dessa responsabilidade e com isso você tem certamente um mecanismo, um meio para você barrar certas decisões que venham a ser prejudiciais, escandalosas, danosas, tá? Então você tem uma forma de vigilância melhor, uma forma de gestão mais inteligente, uma vez que você tem mais pessoas envolvidas. Então, quando alguém toma uma decisão, essa decisão será levada ao escrutínio, à análise, para ser analisada, criticada, e isso pode vir a trazer livramento sobre muitas decisões que poderiam ser prejudiciais, que poderiam ser danosas para o grupo, ok? Então, a forma presbiteriana, né, conforme apontado aí. O governo congregacional, que eu já havia citado aí, que dá autonomia às congregações, né? Congregacional ou independente, conforme colocado aí. É o governo através da igreja local em conjunto, seguido pelas igrejas batistas, congregacionais, pentecostais e outras igrejas independentes. A igreja local é a unidade básica. Nenhum líder ou organização pode exercer qualquer autoridade sobre ela. Todas as decisões são tomadas por toda a igreja. O pastor, os diáconos e os presbíteros, se houver, acham-se no mesmo nível e os demais membros, ok? Cada igreja local tem liberdade para interpretar a vontade de Deus sem interferência de outras igrejas ou grupos. Embora na prática a maioria das igrejas independentes se unam com outras de interesse comum, a ordenação para o ministério pode ser efetuada sem o envolvimento de outra igreja. Apesar de isso ser raro na prática, muitos congregacionalistas consideram essencial uma representação mais abrangente. O ministério é geralmente duplo, com pastores e diáconos, embora, em alguns casos, o pastor divida a responsabilidade espiritual com vários presbíteros. Algumas igrejas do tipo congregacional põem em dúvida a validade da ideia de nomear um determinado indivíduo para ministrar na congregação local. Os congregacionalistas se baseiam no significado da igreja local no Novo Testamento. Como vimos, a Escritura faz uso da mesma linguagem relativa à natureza da igreja, tanto para se referir à igreja local como à igreja universal. Aqui já temos bastante, né, para analisar essa questão. E, de fato, em alguns aspectos, o modelo congregacional ele reflete, né, algumas características do Novo Testamento, principalmente no fato de que uma igreja não dava pitaco na vida da outra, tá certo? Você tem a figura de Paulo, que conhece as igrejas e que ele sim as instrui. Então, Paulo, que era um missionário, ele tem essa itinerância, né? Ele viaja pelas igrejas e vai as instruindo. Ele passa numa igreja, funda, fica um tempo, organiza seu corpo administrativo, parte para uma outra igreja, recebe notícias acerca daquela e vai administrando a situação por meio das cartas e de representantes que ele envia. Por exemplo, enviou Tito para organizar toda a situação na ilha de Creta. Então ali já tinham presbíteros, pastores, diáconos, toda uma membresia da igreja, mas Tito é enviado para lá, com a autoridade de Paulo, e vai para lá para organizar as coisas, para que tudo funcione bem. Então, com isso, você tem essa figura que vai municiado, né, dessa autoridade apostolar, ele vai, então, organizar as coisas para que tudo vá bem. Então, isso é verdade, mas também é verdade que as igrejas têm independência umas das outras, ok? Então, esse modelo congregacional ele encontra certo respaldo, mas o problema é essa questão dessa democracia universal dentro da congregação. Então, dentro da própria congregação, as coisas são feitas por meio de um voto, onde todos participam. Só que, falando francamente, será que um membro local ele tem a maturidade suficiente para tomar decisões sobre a questão administrativa da igreja? Será que ele tem o comprometimento necessário com o trabalho, com a obra? E ele está ciente dos interesses, tá certo? Do objetivo principal da igreja? As suas decisões são motivadas pelo quê?
Então, assim, é um risco expor a administração da congregação a uma decisão universal, que inclua pessoas que não têm a maturidade necessária para tomar esse tipo de decisão. E eu acredito que expõe aqueles que estão almejando por alcançar essa posição de liderança, os expõe à tentação de se tornarem demagogos. Então, a demagogia é um defeito grave da democracia, onde a pessoa, para angariar o interesse coletivo, ela promete o que eles querem ouvir, ela fala o que eles desejam ouvir. Então, torna-os vítimas, né, vítimas do grupo. Eles não têm a coragem de confrontar o grupo com certas verdades para não angariar contrariedades, uma vez que ele pretende chegar ao poder ou se manter nele. Então ele vai dar ao grupo aquilo que ele quer. Então é um grande risco, ao meu ver. Por isso que é necessário haver um certo distanciamento para que a pessoa possa se envolver na sua atividade sem qualquer tipo de comprometimento, tendo que bajular o grupo para conseguir decisões favoráveis. Tá certo? Como, por exemplo, o modelo presbiteriano, na qual a eleição da pessoa para o exercício daquele mandato não vem da parte da membresia de modo geral, vem da parte administrativa, de pessoas que estão engajadas com esse trabalho, são experientes nele, têm plena consciência daquilo que estão fazendo e vão eleger para o exercício daquele cargo aqueles que entendam que está capaz, que é capacitado para isso. E não simplesmente aqueles que ganham a massa, com certos discursos persuasivos. Então, eu acredito que é necessário esse equilíbrio, é necessária essa correção. O modelo congregacional é interessante em alguns aspectos, mas tem falhas graves, né? Deixa essas brechas aí que podem vir a ser aproveitadas por pessoas que querem fazer o mal, que querem prejudicar a igreja ou que simplesmente são irresponsáveis e não sabem o que estão fazendo. Tomam decisões totalmente emocionais e não levam em consideração aquilo que é melhor para a igreja no coletivo. Dando continuidade aqui, católico romano. O catolicismo é essencialmente uma expressão histórica específica do episcopalismo, né? O exemplo máximo do episcopalismo. Você tem ali o bispo de Roma, que é alçado ao posto de sumo pontífice, tá? A ponte entre Deus e os homens, ou vigário de Cristo, o substituto de Cristo na terra, tá? É dito que a sua palavra é infalível, ok? Então nós temos aí a figura do Papa, ok? O pai da cristandade universal. Então o catolicismo é a expressão máxima do episcopalismo, do poder concentrado, centralizado nas mãos de um homem. Existe sério desvio das normas bíblicas em sua compreensão da igreja. O aspecto singular da organização católica é a primazia do bispo de Roma, o Papa, que alega estar em linha de sucessão direta com Pedro, que teria sido o primeiro Papa. Essa é a grande alegação. Pedro, tu és pedra e sobre ti está edificada a igreja foi edificada sobre Pedro, na concepção católica. Pedro foi para Roma, pregou ali, se tornou o primeiro Papa. E dali em diante você tem uma sucessão de bispos que recua até Pedro. Então eles dizem que tem a cátedra de Pedro, né, que tem o anel de Pedro, o centro no trono de Pedro. E aí o palácio do Vaticano é chamado de Pedro e Paulo. Então eles têm essa alegação de que estão em linha de sucessão direta com o apóstolo Pedro. Então isso para eles é uma comprovação de sua autoridade sobre os demais. Uma vez que eles afirmam essa linha de continuidade, né, hierárquica, e afirmam que Pedro é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Tá? Então essas são as alegações. A Igreja Católica difere outro sim das igrejas reformadas em seu conceito de um sistema eclesiástico sacerdotal, também encontrado nas igrejas ortodoxas do Oriente e em algumas igrejas anglicanas. Em breve resumo, mostra que nem o sistema episcopal, nem o presbiteriano, nem o congregacional pode reivindicar o apoio total das escrituras, tem aspectos positivos e negativos, né? Embora isso possa ser negado por alguns,
em cada tradição não querem sugerir, perdão, deixa eu voltar aqui, embora isso possa ser negado por alguns em cada tradição, ponto. Não querem sugerir com isso que a evidência bíblica deve ser posta de lado e o assunto seja decidido, deixa eu dar continuidade aqui, decidido em bases pragmáticas, ou seja, não estão querendo dizer com isso que deve se abandonar a Bíblia e partir para um pragmatismo. Ou seja, o que melhor funcionar é o que vale. Não é por aí. De fato, nós precisamos observar os princípios das Sagradas Escrituras. O problema é que nenhum das três formas de governo apresentada poderão atender todos os critérios. Então, há algumas coisas que uma proporcionará mais, outra menos, mas por outro lado, outra é mais forte nesse aspecto e não tanto no outro, e a terceira também terá esses aspectos, mas não o outro. Então, você tem aí, nessas três formas de administração eclesiástica, aspectos positivos e negativos. Isso é tranquilo. Mas a fim de nos identificarmos com o corpo de Cristo, precisamos unir-nos a um desses grupos e um mínimo de compromisso com as suas estruturas é algo essencial para dar significado à nossa adesão. Devemos reconhecer, entretanto, os limites, assim como a extensão de nossas convicções em assuntos que não contradigam claramente o ensino bíblico e exercer aquele respeito mútuo fraternal que é o sinal que distingue o povo de Deus. João 13:14, tá? Então, com essa fala, ele deixa claro que não temos como apontar o sistema perfeito, cada um tem suas forças e fraquezas, e que, na verdade, o nosso grande objetivo é, adotando um desses sistemas, buscar a maior fidelidade possível à palavra de Deus, para que nós possamos administrar bem a obra de Deus e glorificar o seu nome. Então, o grande propósito é esse, é glorificar o nome de Cristo por meio de uma boa administração. E essa administração, ela é expressada por três modelos: episcopal, presbiteriano e congregacional, ok? Cada um com suas forças e fraquezas. Administração eclesiástica do ponto de vista bíblico. Vamos lá. Ao meu ver, o que mais se aproxima de um modelo que pode cumprir os referenciais, os princípios da Sagrada Escritura é o modelo presbiteriano, ok? Mas a gente percebe aí, né, algumas forças e fraquezas em cada um deles. Em muitos casos, a Bíblia tem sido situada por sua demonstração de princípios administrativos, inclusive muitos coaches que utilizam-se de termos bíblicos, ideias bíblicas, frases bíblicas e que nem sempre têm a honestidade de citar a fonte. Apresenta a frase como se fosse dele, tá? E nem sempre tem a honestidade de citar a fonte, de que aquele conteúdo é de Eclesiastes, aquele conteúdo é dos evangelhos, é o conteúdo das cartas, ok? Nem sempre tem a honestidade de citar a fonte. É de provérbios, é de salmos, mas nós temos visto um uso cada vez mais generalizado das verdades bíblicas, tão importantes que são, tão profundas, maduras que são, tão ricas que são empregadas dentro de vários âmbitos administrativos, ok? Porque são condutoras de fato para a ação perfeita. E o são desde seu princípio. Então estão aí com mais de 2, 3, 4 mil anos de validade, conduzindo a vida de muitas pessoas a uma vida abundante na presença de Deus, uma boa gestão de sua casa, de sua vida, de seus negócios, a partir dessa verdade que é compartilhada. Essa verdade é compartilhada, é absorvida, é vivida e gera frutos, gera resultado positivo, resultado que tem trazido vitória para a vida de muita gente. Então é isso que nós temos observado também, como o texto aqui destaca. Um dos exemplos mais notórios
Um dos exemplos mais notórios é a linha de autoridade estabelecida por Moisés em atenção ao conselho de Jetro, seu sogro, cerca de 1500 anos antes de Cristo, o nosso Senhor. Citei esse exemplo, né? É um exemplo que para mim demonstra de forma muito inteligente o peso, o fardo da administração, tá certo? Demonstra que é necessário, imprescindível delegar e não se delega para qualquer um. Você precisa ter pessoas de altíssima qualidade para que você compartilhe o fardo. Isso é observado no caso de Moisés, isso é observado no caso do Novo Testamento. A ascensão da diaconia. Os diáconos são pessoas de alto gabarito, alta qualificação. Não é porque estarão ligados a uma função de âmbito mais prático que eles poderão ser pessoas desqualificadas de modo algum. São pessoas que devem ter uma qualificação importante para que possam desempenhar as suas funções com excelência. E essas funções afetam diretamente a vida do corpo da igreja, de modo que podem trazer graves prejuízos, afetar de tal modo o corpo da igreja que este não receba mais a ministração da palavra pela liderança. Então, para que a liderança tenha eficácia na comunicação da verdade bíblica, ela conta diretamente com o bom serviço da diaconia. E nós temos, então, o poder sendo delegado, a responsabilidade, o fardo sendo delegado, como foi no caso de Moisés, o conselho de Jetro e os 72 anciãos, sobre quem foi colocado o Espírito de Deus que estava sobre Moisés. Ok? É uma questão administrativa importante. Conselho de Jetro, aqui está um dos maiores conselhos da Bíblia, tá certo? Êxodo 18, 13 ao 27. Davi divide os sacerdotes por turmas, então você tem aí essa função importantíssima sendo compartilhada com diferentes turmas de sacerdotes que terão o privilégio de oficiar. Então, se tem a justiça sendo feita e a administração corrigindo possíveis falhas graves, ok? Essa divisão implica em como o rei Davi era um bom administrador. José no Egito, veja aqui como José era excelente administrador quando cuidou dos interesses do Egito como ninguém. Então, mudando aí o status daquele faraó, tá certo? Uma vez que a questão foi bem administrada, não somente no sentido prático, mas no sentido espiritual. Este homem é um homem de Deus, e assim Deus lhe dá visões. Deus lhe dá poder de interpretação. Faraó teve um sonho perturbador. Deus, por meio de José, interpretou o sonho, tá certo? Essa interpretação lhe rendeu uma ascensão. É interessante que José já havia requerido há muito tempo atrás que aquele que passou pela cadeia junto com ele, havia o padeiro e o copeiro. O padeiro foi morto, conforme a interpretação que José deu ao sonho dele. E o copeiro foi restituído. Mesmo tendo sido restituído, não se lembrou de José, porque ainda não era tempo de se lembrar dele. Se ele houvesse se lembrado de José naquele tempo, teria trazido José da cadeia para o palácio, mas em que condição? Talvez ele se tornasse um faxineiro, talvez se tornasse um cozinheiro, um padeiro no lugar daquele que morreu. Ele não estaria desempenhando a função para a qual Deus estava levantando ele. Só que para que ele exercesse aquela função para a qual Deus estava preparando ele, tinha o tempo certo, tinha o momento certo. Não era no tempo de José, e sim no tempo de Deus. José permaneceu na cadeia, permaneceu no cárcere, talvez em alguns momentos pensando que havia sido esquecido pelo copeiro, por Deus, ok? Mas não, ele estava ali aguardando o tempo de Deus, o momento de Deus. E quando chegou o momento certo, estipulado por Deus, veio a lembrança. O sonho de Faraó, a lembrança do copeiro, a presença de José, a atuação do poder e da mão de Deus na vida dele, a interpretação do sonho e agora a entrega por parte do Faraó para José, a autoridade, um cargo de confiança, um anel no dedo, uma coroa na cabeça, autoridade administrativa. Ele se tornou vizir, vice-rei, ok? Porque havia esperado o tempo de Deus. Estava pronto, estava preparado,
estava em comunhão e esperou o tempo de Deus. Então, isso é fundamental para o gestor. Não é só a sua inteligência, não é só a sua organização, é o Espírito de Deus que está sobre você. No Novo Testamento, Jesus envia 70 discípulos de 2 em 2. O mestre teve a importante decisão de enviar discípulos para fazer a obra de Deus, e assim o fez enviando de 2 em 2. Lucas 10, 1. Você tem aí esse companheirismo, essa equipe, né? Onde um fortalece o outro, um ampara e ajuda o outro. Jesus mandou a multidão assentar-se em grupos de 50 e 100. Na multiplicação dos pães e peixes, isso mostra como Jesus se preocupava em que as coisas fossem feitas sob a devida ordem. Assim, ele nos deixou o seu exemplo. Mateus 6, 39 e 44. Quando Jesus ordena que aquela multidão que estava ali e estava com fome se assentasse em números, grupos, né, de 50 ou de 100. E essas pessoas tendo acatado a ordem, se organizado, Jesus então vai entrar com a ação miraculosa. Dando graças a Deus, o Senhor exerce ali sobre aquele alimento o milagre da multiplicação. Então ali, aqueles poucos pães e poucos peixes, depois da oração de Cristo, depois da fé que foi ali aplicada, ele é multiplicado com a ação da providência divina, sanando a necessidade de todos que estão presentes. E ainda sobram. E Jesus ainda ordena que recolha aquilo que sobra, para que não seja estragado. Extraordinário, interessante, né? Jesus mandou a multidão assentar-se em grupos de 50 e 100 na multiplicação dos pães e peixes. Isso mostra que Jesus se preocupava em que as coisas fossem feitas sob a devida ordem. Assim, ele nos deixou o seu exemplo. Mateus 6, 39 e 44, né? Conforme eu já li. Uma boa administração não impede a necessária operação do Espírito Santo de maneira alguma, hipótese alguma. Uma boa administração cria o ambiente propício e favorável para a manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus, que toma a vida de quem ele quer e faz o que ele quiser, porque ele é soberano, ok? Pelo contrário, o executivo divino deve ser consultado em primeiro lugar antes de qualquer planejamento ou progresso do reino de Deus, certamente, em oração, em consagração. Busca-se o Espírito Santo de Deus por toda a direção, administração, revelação, tá certo? Para que tudo seja feito para a sua honra e sua glória, a glória do Espírito Santo de Deus. Objetivos de organização. Veja, um trabalho executado sob a ordem devida resulta em grandes bênçãos e uma paz benéfica. Um trabalho executado sob a ordem devida resulta em grandes bênçãos e uma paz benéficas. Então temos aqui objetivos de organização. Simplificar o trabalho. Há muitas maneiras de se fazer as coisas, porém devemos procurar aquele que é mais prático e eficiente, que melhor responda à realidade. O outro ponto é facilitar a produção. Simplificando o trabalho, facilitamos a sua produção e, por conseguinte, produzimos mais e melhor. Então, nesses dois princípios apontados, você tem o primeiro, que é o princípio da simplificação, e é interessante porque no âmbito do reino de Deus, você tem pessoas que tomam caminhos desaconselháveis, que, por exemplo, em vez de serem espirituais, são místicos. E aqueles que tomam o caminho do misticismo, sem generalizar, não todos, mas muitos adotam algo que eles chamam de ato profético. E muitos desses atos proféticos são, na verdade, loucura do homem. São loucuras, são maluquices, que não resultam em testemunho nem edificação de ninguém. Por exemplo, alugar um helicóptero e sair derramando óleo sobre a cidade. Incomoda talvez um monte de gente, chuva de óleo na cabeça, mas não resulta em nada. É simplesmente atos místicos. Pessoas que pensam que podem manipular as situações da realidade através de certos encantamentos e palavras de ordem, ou atos, ou gestos. As pessoas pensam que podem
interferir na realidade através disso, quando a própria Sagrada Escritura diz que não, que quem interfere na realidade, causando aí uma ação miraculosa e sobrenatural, é Deus. Então, toda nossa oração, nossas atitudes, nossa busca é por Deus, é pela sua intervenção, pela providência divina, pelo milagre, pelo ato miraculoso da parte de Deus. Devemos nos voltar para Deus e não criar subterfúgios e meios e amuletos para tentar manipular a realidade, porque isso é misticismo. Agora, quando você recorre a Deus com fé e crê na sua ação, isso é espiritualidade. Isso é esperar na providência divina, tá certo? Então, no princípio da administração, muitas das vezes não é possível uma simplificação por causa dessas loucuras místicas, onde as pessoas, em vez de se conduzir de forma inteligente, elas vão por esses caminhos místicos, fazendo um monte de coisas que são inúteis. Quando que, na verdade, a Sagrada Escritura nos dá toda a orientação do que deve ser feito. Quem está doente, você ora por ele. O presbítero unge o doente. É o óleo que cura? Não, é a fé. A pessoa crê e Deus, pela sua graça, exerce o milagre e traz a cura. Ok? Então é muito prático, é muito simples e tem que ser conduzido de forma simples. Facilitar a produção, simplificando o trabalho, facilitamos a sua produção e, por conseguinte, produzimos mais e melhor. E trazendo para a realidade eclesiástica, é a situação na qual pessoas que têm consciência bíblica saem fora desse monte de ilusões e atos proféticos e conduzem a sua vida de forma inteligente, de modo que o resultado seja prático para a vida das pessoas. Comunicação da verdade do evangelho, oração com fé, aconselhamento, discipulado, tá certo? Orientação, auxílio, ajuda, pessoas que estão necessitadas de situação de fome, auxílio por parte da igreja, decisões práticas e eficientes. Tiago disse, não adianta você orar por uma pessoa que está com fome e despachar dizendo, vá em paz, se farte. Tiago disse, era melhor que você tivesse juntado a doação de um mantimento à sua oração, ok? Ele não disse para você deixar de orar, mas ele disse para você orar e agir. Então é onde você, muitas das vezes, falha, quando perde essa noção de que as coisas não são místicas, são práticas, ok? Então, se existe uma coisa que tem que ser resolvida da forma mais simples e direta possível. É alguém que está numa atitude errada, aconselhamento por meio da Bíblia e não do seu achismo. Se alguém está precisando de roupa, é doação. Se alguém está precisando de alimento, é comida que ele precisa. Ore para que Deus traga prosperidade, mas ao mesmo tempo dê um prato de comida, dê uma marmita. As coisas são práticas e são dessa maneira, ok? Já passa de 1 hora, eu vou encerrar aqui a nossa aula. Chegamos até objetivos de organização e vamos partir na próxima aula para administração secular, entendendo um pouco dos princípios gerais de administração que são perfeitamente aplicáveis ao âmbito da administração eclesiástica. Peço para que você curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal e que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida em Cristo Jesus.